E eu recebo aqui agora Arnaldo Bloch. Eu acho que quem tem mais de 35, 40 anos, sei lá o quê, pegou uma revista Manchete na mão, acompanhando o carnaval, acompanhando os grandes eventos, não esquece nunca da revista Manchete, né? Todos nós somos, de alguma forma, herdeiros da Manchete, né? Eu herdeiro, não de fato, né? Eu, por exemplo, sou descendente, mas não sou herdeiro. Pulei fora antes da bancarrota, né? Quando comecei a sentir que a coisa ia mal, eu fui lá para o meu tio Adolfo e disse que não dava mais. Isso é narrado no livro, inclusive, o trauma que isso provoca, né, nas relações familiares. Mas Manchete foi um grupo que nasceu no momento em que os diários associados, né, eram o grupo todo poderoso, né, na mídia e nessa área de revistas era absoluto com a Cruzeiro. Editava a revista Cruzeiro. E o Assis Chateaubriand era uma espécie de um modelo para o Adolfo, né? Não exatamente a seguir, mas a bater, né? Ele não queria ser o Assis Chateaubriand, mas ele queria ir além daquilo, né? Em termos de tamanho, ou em termos de tecnologia, enfim, tanto que ele critica muito, né? Ele quando começa a construir o prédio na Rua do Russell, ele chama as pessoas para o canteiro de obras e fala, não é aquela merda na Rua do Livramento, né? Quer dizer... Isso que é uma outra coisa, né? É uma outra coisa e ele se cerca daquela madeiras e mármores e, enfim, daquela sede da Frei Caneca, em frente ao botequim do Joaquim, ele vai para um projeto grandioso, né? O livro que você escreveu são os Irmãos Carama Bloch, é uma referência, uma expressão criada pelo Otto Lara Rezende, que trabalhou na revista foi diretor Manchete, da revista, que, dado os conflitos, as discussões, as brigas entre os três irmãos, então ele cometeu essa butade e chamou os Irmãos Carama Bloch. E aí você usa esse título no teu livro. Manchete, a gente falou de Manchete, mas eu sempre lembro, hein? Para quem não está bem informado, ó, Manchete, Sétimo Céu, Ele e Ela, Fatos e Fotos. Pais e Filhos. Pais e Filhos. Amiga, enfim, e uma série de outras revistas, e fascículos, todas e edições. Né? Todas bem-sucedidas, eram até, vamos dizer, até o início da década de 80, né, quando o mercado começa a se segmentar um pouco. Manchete era símbolo de revista semanal ilustrada. No Brasil, foi criada com base em modelos como Parrimat, Life, né? Que não eram as revistas de hard news, eram revistas não era como a Time ou como a Veja que se tornou, eram revistas mesmo ilustradas, grandes reportagens, muita foto. E o Adolfo, quer dizer, quando ele assume, porque morrem os dois irmãos, e ele então leva esse projeto editorial dele na década de 30, década de 50, porque até então era só uma gráfica, né? Era uma gráfica importante. Gráfica Editora, não? Não. Gráfica Manchete. Não, teve vários nomes, né? Primeiro José Bloch Filhos, depois Boris Bloch Irmãos, e finalmente Gráficos Bloch, que é quando o Adolfo triunfa sobre o Boris na Guerra Fratricida. Bom, mas enfim, então o Adolfo, quando cria Manchete, ele cria com um padrão gráfico que na época era o mais moderno, né? No bojo de favorecimento de importação de máquinas, o primeiro Getúlio ajuda, depois Manchete acaba crescendo no afã do crescimento de Brasília, né? Que é um projeto que o Adolfo aposta muito. É o grande salto, Brasília? É o grande salto. São duas vertentes de salto. Uma é o salto quando a Manchete começa a usar filões como a morte de Getúlio, tragédias como o incêndio na Vogue, enfim, começa a descobrir a capa como um suporte para um determinado tipo de fato e com um determinado tipo de tratamento que as outras revistas não davam. E o segundo grande salto é essa aposta de Adolfo em Brasília, que Chateaubriand, na época, inclusive, diz que não divulga Brasília nem se for pago, né? E o Adolfo diz assim, eu, se necessário, pago para
para postar em Brasília. Não era amigo ainda de Juscelino, e na verdade... Mas aí começa uma amizade grande. Começa uma amizade grande, não há um acordo ali financeiro, mas Manchete se beneficia, claro, porque aí começa... Embarca na viagem. Embarca na viagem, aí enxurrada de anúncios e cresce junto com o sonho de Brasília. Deixa eu te perguntar uma coisa. Manchete, se eu não estou errado, começa em 54? 52. 2, tá bom. Em 52, o Brasil tinha 55 milhões de habitantes, vamos chutar, por aí. Nem mais, nem menos, nessa faixa. 75% da população morando na zona rural. E na zona rural não tinha luz, não tinha nada disso. Uma revista chamada Cruzeiro dominava o cenário. Né? É um risco terrível, tremendo, lançar uma revista num mercado dominado por um grande grupo empresarial. Não foi muita ousadia, foi um pouco de loucura e responsabilidade. O que foi o lançamento da Manchete? Os irmãos eram contra, né? Eram contra. Queriam continuar no ramo gráfico. Eles achavam que não ia dar certo a revista, talvez? Um pouco de comodismo, talvez, também. As próprias características deles. Achavam que o Boris achava que podiam se expandir na área gráfica, o Arnaldo não queria mudar, mexer em time que estava ganhando. Arnaldo, teu avô. Meu avô. Mas nessa época o Adolfo já tinha tomado o poder, por circunstâncias aí que o livro esclarece, né? Porque Boris antes era o mais velho, né? O primogênito, era o mais forte da Troika. Mas no primeiro ano, Manchete faz água. Uhum. Né? A primeira capa é a liteira da Marquesa de Santos, depois é um bico de papagaio, a segunda capa. E antes do final de 52, nessa época ela era dirigida pelo Henrique Pongetti, cronista, ex-Cruzeiro também. E o Adolfo, então, se não me engano, Leão Eliachar sopra no ouvido do Adolfo o seguinte: chama o Hélio Fernandes, que também já tinha sido secretário de redação no Cruzeiro e tudo. Chama o Hélio Fernandes, que ele vai mudar a revista. A coluna do Hélio, que até pouco, então, Ferina, Verve do Hélio, irmão do Milor, os dois têm essa característica. Né? Mas então o Hélio Fernandes vem para a Manchete e muda completamente a cara daquilo. Começa a investir em assuntos polêmicos, reportagens de poucas páginas, dossiês da Marinha, denúncias na área de educação, enfim, os tubarões do ensino, os bastidores do Exército. Então, ele começa a mexer com várias suscetibilidades ali. Ele faz um acordo com o Adolfo, ele diz: vocês não entram na minha redação, vocês só veem a revista impressa, né? O Adolfo chia um pouco, mas aceita isso. E em 2 anos ele faz a tiragem chegar a quase 100 mil, né? Com essa verve dele, com uma maneira... E o Adolfo, muito ciumento, rondando aquela redação, ele chega a botar os cartazetes, o Hélio, né, dizendo: os que não têm o que fazer aqui não o façam, proibida a entrada de bloques. O Adolfo, no final, acaba não topando mais isso, mas o Hélio entrega a ele uma revista já mais conhecida, não só no mercado publicitário, mas para o mercado leitor. E aí vem a grande colaboração do Adolfo antes da era Justino, que é a era mais longeva de um editor, que é com Otto Lara Rezende, né? Eu queria perguntar, porque a revista do Cruzeiro, eu sempre penso nessa dualidade, viu? Viu? O Cruzeiro tinha lá o seu corpo de colaboradores, né? Então tinha a última página, não sei de quem era, tinha aquelas coisas todas. E a Manchete chegou a ter um grupo também. Quem eram os grandes colaboradores de Manchete? Paulo Mendes Campos? A Manchete logo se cerca do fino da pena brasileira, quer dizer, quem era? Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Carlinhos de Oliveira começa lá, mas das letras, enfim, Drummond, depois Nelson Rodrigues, a família toda Rodrigues vem trabalhar na Manchete, né, fazer a Manchete esportiva. Isso que eu falei, o Brasil não era tão grande, não tinha uma classe média tão avantajada, digamos assim. E aí, Manchete, os blocos lançam uma outra revista paralela. Fotos e Fotos. Mais barata, né? Mais popular, não é isso? Quer dizer,
Era essa a estratégia? Vamos lançar uma revista para um setor mais popular? Manchete era uma revista da família, né? Depois ela acaba pegando... É uma revista que pegou muito em cabeleireiro, em tudo que é tipo de salão. Manchete. Manchete. E Fatos e Fotos, ela era feita assim como com uma sobra do material de Manchete, menos cores, né? Uma revista quase toda preto e branco, um formato, texto, né? Formato mais ágil, uma leitura mais rápida, Texto, né? E ela também triunfa. Era uma época, eu acho, que o mercado não era tão... Não havia tanta competição também, tantas revistas, né? Então, acho que você crescia vegetativamente, não sei. Agora, não era tão fácil assim, por exemplo. Manchete começou... Porque teve Brasília, mas o Carnaval, essa coisa das grandes tiragens, a noção de oportunidade. Miss né? Brasil também? Miss Brasil, essa coisa do jet set, né? Um pouco do jet set local, do jet set internacional. Tinha coluna social? Figuras como Jeff Thomas. Jeff Thomas. Né? Eu estou conversando aqui com o Arnaldo Bloch, que lançou, esses dias, agora há pouco tempo, Os Irmãos Carama Bloch. A gente volta já. Bom, voltamos aqui para o nosso programa de hoje e conversando aqui com o Arnaldo Bloch, falando sobre o livro Os Irmãos Carama Bloch. Você usa uma mistura de o que seria depoimento dos próprios Adolfo, dos seus tios, das tias. Você usa a hora, você se distancia, você narra uma viagem sua à Ucrânia em busca das origens. Outra hora você, quer dizer, você faz esse um patchwork quase, assim, você faz esse grande quadro. Eu acho que isso deu credibilidade ao livro, né? Porque eu costumo dizer que eu não quis cair nas armadilhas da vã maledicência, nem do laudatório. Né? Eu tive que encontrar um ponto equidistante, né? Em que eu abordasse alguma verdade, né? E também meu testemunho estivesse ali. Quando eu me coloco, que é a menor parte do livro, e quando eu não me coloco. Quer dizer, a minha voz, ela fala através dos personagens, de alguma maneira, né? E várias outras vozes, né? As vozes diversas. Daí eu reparti por muitos narradores a responsabilidade de narrar a história, né? Porque eu acho que duas maneiras diametralmente opostas de ver o mesmo fato, elas podem ser verdadeiras e complementares. E acho que isso é o realismo, né? Algumas biografias clássicas, elas podem pecar um pouco por... Não pecar, mas é o formato mesmo, né? Mas elas às vezes excluem, né, o lendário, o imaginário, a emoção, né, o parcial como fazendo parte da realidade, né? Então eu acho que eu quis contemplar todo esse arcabouço, né, de verdades, e aí encontrar um tom que isso fosse feito de uma maneira ágil, né, com uma cadência, com uma musicalidade, dando conta do jeitão da família, ou do jeitão que os outros atribuíam à família, né, ouvindo os amigos, os inimigos, né, os agregados, os consanguíneos, e realmente isso foi uma mistura de família trapo com família trapo, às vezes, né? Mistura as coisas, né? Porque tem uma certa alegria, uma certa tragédia, né? Eu tive que, ao mesmo tempo, confrontar tudo isso até isso ganhar um mínimo de maturidade para que fosse uno, né? Isso foi muito difícil. Eu li em algum lugar, foram 5, 6 anos, é isso? 7 anos, desde que eu fui à Ucrânia, que foi mais ou menos o marco zero. Você foi à Ucrânia? Marco zero do livro. Embora é um livro que está inscrito em mim desde pequeno, porque eu nasci dentro do clã, fui capa de Manchete pelado com 1 ano de idade. Essa é a famosa foto, você... E a minha vida toda foi uma tentativa de interpretar a vida, o mundo, o país, né? Através, primeiramente, dessa ótica familiar, fechada, né? E depois da sociedade em geral. Eu já tendo me aberto para o mundo e tentando olhar um pouco de fora, né? Até hoje eu estou nessa busca. Você é jornalista hoje, trabalha no Globo, você tem lá, edita lá uma sessão, como é que chama mesmo aquela sessão? A página logo a página móvel. A página móvel, você tem uma coluna, uma crônica semanal. Você, quando era garotinho, seu tio, avô, o Adolfo Bloch, falou, esse menino aqui vai ser jornalista ou não tinha nada disso? Na verdade,
O Adolfo tem uma passagem narrada do livro em que o Adolfo pede para eu escrever um texto para ver se eu dou para coisa, com 11, 12 anos, né? E aí eu escrevo uma coisa que desagrada a ele, por motivos que o livro ali vai esclarecer, e ele rasga e cospe no chão e me dá lá uma lição de moral. E eu, não por isso, mas por outros motivos, eu depois passo a me interessar por música. Mas eu desde criança frequento a gráfica, aquele cheiro de tinta, né? As redações, o utilitar da máquina de escrever daquele tempo. Mas eu tento me encaminhar para a música. Eu faço comunicação na UFRJ, na famosa ECO UFRJ, lá na Praia Vermelha, mas tenho uma banda de rock, estudo saxofone, deixo o cabelo crescer, entro um pouco num pós-hipismo dos anos 80, né? Qual o nome da banda de rock? O Nome do Grupo se chamava. Na coisa dos anos... Aí a pessoa perguntava qual é o nome do grupo, o nome do grupo. Mas qual é o nome do grupo? Isso na época do Rock Brasil. Mas aí, quando eu estou terminando a faculdade, o Adolfo me chama. Vai ficar aí, não sei o quê, com esses maconheiros, tocando saxofone, você vai vir trabalhar. E aí eu entro na crise dos 20 anos, faço análise, corto o cabelo, aí choro na Avenida Atlântica. Me lembro de saindo do Vivier, do salão, dizendo que eu perdi minha liberdade, quando uma cena de Hair, né? E vou lá e beijo a mão do tio, né? Beijo a mão do tio, ele faz um almoço, para minha total humilhação, e diz ele cortou o cabelo por minha causa, dava uma merda. Mas eu pensei, não, vamos ver o que dá essa coisa de jornalismo, né? Mas eu quero me respeitar, ter o respeito dos meus colegas, e comecei como repórter, sempre quis ser repórter. O Adolfo tentou me favorecer várias vezes, eu bati a pé. Olha, eu vou te cortar um pouco, porque nós temos que falar da TV Manchete. Claro. Eu sei, e está no livro, que, digamos, que Adolfo Bloch, assumindo já a liderança de tudo aquilo, não era decidido, não era muito favorável a fazer a TV. Talvez ele tivesse certo. A televisão é um empreendimento muito complicado, muito complexo. Quem trabalha com gráfica pode saber fazer jornal e revista, pode saber fazer tudo, comercializar, editar, mas uma coisa é televisão, é outra coisa, né? E a TV surge, se eu não me engano, em 80? 81? 83 ela entra no ar, mas a concessão ela é aberta no início da década de 80, 81. 81 sai o resultado. E aí o Jaquito e o Oscar, que eram, né, a linha de frente da empresa, da geração nascida no Brasil, meu pai já estava fora, meu pai nunca sempre ficou saindo e voltando. Eles tinham esse entusiasmo muito grande pela ideia da mídia eletrônica e diziam para o tio lá que a gente não pode sobreviver se não entrar na mídia eletrônica. É o caminho, é esse. E ele não queria, ele achava que aquilo ia ser um mundo estranho, muito veloz, né, em que ele desapareceria. Aquele quintal que o Adolfo tinha na redação, né, que eram os domínios dele, que ele inspecionava cada coisa, era aquela figura querida, que ia acabar aquilo. Você diz no seu livro, até, se eu não estou errado, que, claro, quando você entra num negócio desse, você conversa com os que já estão ali, que houve até um contato com o Roberto Marinho, já falecido, e conversaram, vou fazer isso, assim, não faz novela. Não, tá bom, eu não faço novela então. Eu primeiro vou um pouquinho lá atrás, porque o Adolfo tentou vender a Manchete, a revista, naquele primeiro ano, para o Roberto Marinho, que ele tinha ajudado a montar a Rio Gráfico e tudo, lá atrás. E o Marinho falou, Bloch, eu sempre disse que você é um gráfico, você não tinha que se meter nisso. Deu um abraço nele, ele saiu de mãos vazias e foi bater na porta do Samuel Weiner, que falou, te dou 500 cruzeiros, não sei qual, pelo título, o título é bom, Manchete, vem de Parrimate, ideia do Pedro Bloch. Agora, quando a TV se instala, o Roberto Marinho fala, eu vou te mandar o Boni para te ajudar a conversar numa consultoria, vou ajudar na montagem, etc. Mas, né, fica fora de novela, eu fico fora de revista. O acordo tácito era esse. Né? Aí o que acontece? Aí vem o Carnaval de 84, em que o Brizola, com o seu problema com a família Marinho... ele tinha essa coisa, a Globo me persegue. Não só a Globo persegue, mas ele queria acabar com a concessão e tudo, aquelas ameaças todas. Ele faz o quê? Ele vai para o Adolfo e fala assim, eu te dou o Carnaval, a exclusividade do Carnaval. E o Adolfo topa, e o Roberto Marinho liga para o Adolfo várias vezes.
Adolfo, ele se tortura, ele chora, ele fala, o que eu vou fazer agora? E não atende. Não atende o Roberto Marinho, queria propor um pool, né? Vamos flexibilizar isso tudo. E aí 90% de audiência, e o pessoal na avenida gritando, inflamado pelo brisolismo, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Né? Isso foi talvez visto pelo Dr. Roberto como uma atitude não esperada, não muito ética. E depois a Manchete faz novela. E justamente, aí, quer dizer, com aquilo, aí o Adolfo fica tão inflado com o carnaval, e ele começa a pensar, não, mas daqui para frente, porque a gente faz umas produções de TV de primeira classe, Bar Academia, programas maravilhosos, né? Sofisticados. Nelson Pereira dos Santos dirigiu coisa ali, Maurício Sherman já estava ali, Fernando Barbosa Lima, e Bar Academia. Walter Salles. Valtinho Salles, fazendo com a Intervídeo com o Roberto Dávila. Então era uma TV, mas só que a audiência disso era boa, mas era aquela coisa, né, que ia ficar sempre numa audiência média. E o Adolfo falou, e agora? Depois desse carnaval, esse dinheiro vai acabar, as dívidas. E aí ele deu um soco, chamou as pessoas e falou, agora eu quero a novela. E aí começou a farra da novela. Fala. Meu pai não tá legal, não. E quando o Pantanal bate a Globo no horário nobre, eles tinham uma tabela que era para uma audiência de 15, 10 pontos. E aí começa a ter fila de anunciante, o Benedito ele começa a estender os capítulos, aí o pessoal fica cozinhando lá horas, aí tem um passarinho, fica cada vez mais longo, o Monjardim tinha aquela coisa dos planos bonitos, né? E para caber os anúncios. E aí termina Pantanal, eles vêm com uma novela, aí o Monjardim, né, se transforma assim no Spielberg, eles chamam ele mesmo, nosso Spielberg, e ele faz a Ana Raiz a Trovão, que é uma novela itinerante, sertaneja pelo Brasil. Durou um tempão. Custa o dobro de Pantanal, a tabela é uma tabela de Rede Globo, e a audiência é 7%, 6%, 10%, às vezes vai a 15%. Aí começa e nessa época se gastou muito dinheiro nessas produções. E aí você fala em muito dinheiro, porque televisão é uma coisa muito cara. Muito dinheiro, e se alugava frota de helicóptero, né, as cidades do interior disputavam a tapa, a possibilidade de sediar essa novela itinerante. Então, e aí depois disso continua, eles fazem uma novela mais cara ainda, aí já não é mais com essa equipe, Amazônia, não a Amazônia da Globo, que aí dá 1% de audiência e custa, sei lá, o triplo. Começam a entrar nesse buraco, em vez de começar a fazer um vaudeville e tudo. E aí tem outras questões aí que o livro aborda, de gestão financeira, e daquela ideia mesmo de que as coisas eram... Você podia fazer revista intuitivamente até a década de 70, né, com talento, mas com muita intuição. Na década de 80 nem revista você já podia fazer assim, porque a editora foi abandonada pela televisão, começou a sangrar a editora, as revistas foram pro diabo, né? E quanto mais fazer televisão com intuição. Arnaldo, uma coisa que nós não falamos aqui, não vai dar tempo de falar, mas eu quero que a gente pelo menos toque no assunto, é essa figura do Adolfo Bloch. Porque é uma figuraça, quer dizer, com quem trabalhou na Manchete, a gente fala, do Adolfo Bloch, cada um tem uma história. É uma história assim, sempre ele dando um berro aqui, daqui a pouco falou, meu filho, vem cá. Quer dizer, um homem que tinha um senso de humor, uma visão de mundo extremamente peculiares, muito pessoais. É um dos últimos titãs, né? Não é? Um homem que maravilhoso, outros acham o contrário disso, quer dizer, não é? Outros acham as duas coisas, Outros acham as duas coisas. O cruel, que ao mesmo tempo é... Todo mundo que eu falo assim, já trabalhou na Manchete. E o Adolfo? E quem não trabalhou também. Também. Pessoas que passaram por ali extemporaneamente e viram o Adolfo como uma figura fabulosa por causa de um contato rápido, né? Eu estive na Universidade de Providence uns anos atrás, ministrando um curso, conheci lá um professor congolês, um scholar, um cara de seus 60 e poucos anos,
que falou, eu tive uma vez com uma missão do Congo, na década de 70, aqui no Rio, era Dito Cultural, eu não sei o que eu fui parar na Manchete, e tinha um senhor que me veio assim, começou a me oferecer um patê e uns salgadinhos, que eu nunca comi coisa igual, e eu saí de lá fascinado com aquela figura. Então era o seu tio. Quer dizer, então, você vê, quem cruzou com Adolfo viu ali um personagem meio bíblico e, né, tragicômico, uma figura mesmo de cinema, né? O Glauber dizia que para fazer um grande filme você tinha que você ficasse um ano atrás do Adolfo. Ele um ano, sei lá, 3 meses. Ele fazendo o que bem entendesse, você tinha um novo filme incrível. Cidadão Kane, só que ao contrário, né? O Zeffirelli esteve no Brasil, conheceu o Adolfo e falou, esse homem é uma figura de cinema. Ele tinha noção disso também, né? Tinha, mas ele não trabalhava muito isso, não. O Adolfo, ele era muito... era um homem com uma... Ele tinha uma... Ele não fazia as coisas para os outros perceberem alguma Não, coisa. Ele fazia porque não acredito era o jeito nisso. dele, né? Era o jeito dele, era um jogador, era um intuitivo, era uma figura máxima no sentido de toda a complexidade humana. Você vai até o fim da história? Vou até o fim, vou até a falência. Porque eu vou à Rússia em 2001, a falência é assinada em 2000, já com o Adolfo falecido. Né, e aí eu parto desse vazio, né? Quer dizer, não restou muita coisa, né? Não. Assim, para quem chega agora no universo, no mundo das comunicações, das empresas dessa área de televisão, jornal, revista, não há nada muito palpável, não há nada mais, né? Não é... Há uma grande memória, né? Exatamente. E há também essa massa, a massa falida, né? E os funcionários, os 3, 4 mil funcionários que vivem dessas memórias e ainda tem muito a receber financeiramente. É muito triste, né? Ficou uma névoa muito ruim, que às vezes tolda um pouco o que tem de grandioso nessa história, não só da família, mas das pessoas que fizeram Manchete, né? Que obraram Manchete, os funcionários, os nomes, os talentos. Mas eu acho que isso não impede que a gente reerga. Claro. Né? Arnaldo, valeu. Legal, obrigado. Um belo livro, Os Irmãos Karamazov. Está indo muito bem, né? Está indo bem. Hoje todo mundo fala, esse livro. Já está na terceira reimpressão. Já? Reimpressões um pouco menores, mas porque logo ele teve uma aceitação muito imediata e também uma curiosidade de conhecer um pouco as coisas do Brasil recente. Também tem tem uma universalidade. As famílias, né? Todas as famílias são migrantes, se você pensar. Mesmo que você não tenha pais ou avós imigrantes, você logo você vai ver, você vai chegar a Portugal, você vai chegar à África, você vai chegar ao Nordeste, né? Porque tem as migrações internas, os retirantes e tudo. Então é a história de todo mundo, né? Acho que tem um pouco esse caráter. Valeu. Muito bem, Arnaldo. Parabéns pelo livro. Obrigado por ter recebido. Então eu conversei com o Arnaldo Bloch. Ele é jornalista, trabalha no jornal O Globo, colunista do jornal O Globo, e escreveu esse livro, Os Irmãos Karamazov, que tem um subtítulo, Ascensão e Queda de um Império Familiar, editora Companhia das Letras. A gente para agora e volta semana que vem.